Repete isso. Deus me escolheu. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Versículo 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Mas Deus que me escolheu antes de eu nascer. Deus te escolheu. Deus apontou para você e fala: eu quero você. Deus faz isso, sabe por quê? Porque Ele sabe o poder que existe na rejeição. Ele sabe o poder que existe quando ninguém te escolhe. Ele sabe o poder que existe quando ninguém te aponta e fala: ei, eu quero você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu oro e peço que o Senhor fale conosco. Essa é a tua palavra, ela é a verdade. Me usa, Pai. Teu servo, Pai, não é sobre mim, é sobre Jesus. Pai, eu peço pela tua graça que cada pessoa aqui possa ser cheia do teu poder. Cheia, Pai. Pai, ninguém que entrou aqui vai sair do mesmo jeito, Pai. Essa pessoa que está quase desistindo, eu quero dizer para você: Deus te escolheu. Essa pessoa que não vê nada bom em si, que não gosta de olhar no espelho, eu quero dizer: Deus te escolheu. Você que nunca teve o abraço do teu pai e fala: eu não consigo essas coisas na minha vida porque eu não tive pai, eu quero dizer: Deus te escolheu. Você que saiu de relacionamento em todos eles foi abusada emocionalmente, quero dizer que Deus te escolheu. Você que tentou várias vezes em vários empregos e nunca as portas se abrem para você, eu quero dizer que Deus te escolheu. Você que tenta talvez provar algo para alguém, você que talvez tenta provar para as pessoas algo, eu quero dizer que Deus te escolheu. Pai, nos dá esse senso hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus se você crer. É tão forte o poder de uma confissão. Eu não sei se você sabe quão poderosa é o poder de confessar algo. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos policiais, ou aqueles filmes policiais que o policial vai lá e ele coloca um cara numa sala, e ele começa a pressionar o cara, e vai lá e faz várias coisas psicológicas tão forte que o cara confessa algo que não fez. Já viram isso ou não? Ele consegue confessar um crime que não cometeu. Pode ter sido torturado, esses filmes de guerra. A questão é, ele vai lá e confessa um fato o qual ele não participou, mas ele vai viver a consequência daquilo. Confissão é algo muito sério. A palavra de Deus fala que se confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós seremos salvos. Quantos são salvos aqui em nome de Jesus? Você confessou com a sua boca: eu creio em Jesus. Você creu com o seu coração. Se o seu destino eterno é transformado. Quer deixar o pregado e o bebezinho? E tá figitadaço. Se a nossa vida eterna ela é transformada pela nossa confissão, quanto mais a nossa vida nesse lugar, sim ou não? Sabe, a gente precisa aprender o poder de confessar a palavra, de declarar. Às vezes a gente vive situações desafiadoras na nossa vida, e às vezes você está como esse criminoso, pressionado pelo momento. E pressionado pelo momento, você começa a confessar coisas que você não fez e que você não é. Pressionado pelas pessoas à sua volta, você começa a confessar e declarar coisas que você não é. E você começa a viver a consequência dessas coisas, mesmo isso não sendo a vontade de Deus para você. Porque Deus nunca pediu para que você chamasse a existência através da sua palavra isso. Mas o ambiente à sua volta começa a definir a tua confissão.
O ambiente à sua volta começa a definir o que você crê, e você começa a crer errado. Você começa a permitir que o medo tome o teu coração e confessa a partir do medo. Você permite que a rejeição tome o teu coração e você começa a agir a partir da rejeição. Você permite que o ódio tome o teu coração e você começa a declarar a partir do ódio. Você começa a permitir que o teu coração se intoxique e comece a declarar coisas e crer naquilo que não deve crer. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Por isso é importante esse primeiro passo de você entender. Durante todas essas semanas eu vou me aprofundar nisso até o ponto de você realmente entender sobre a rocha. Fique só seus pés nessa verdade. Deus me escolheu. Assim diz a palavra, Deus me escolheu antes de eu nascer. Davi fala, ainda quando eu era um embrião, ainda quando eu não tinha forma, ainda quando eu estava lá sendo tecido, Deus já tinha planos e sonhos sobre mim. Por isso que nós levamos tanto a sério a gestação. Nós temos cursos para as mulheres que estão gestantes. Tem alguma gestante aqui essa noite? Não? Declaro as mulheres grávidas aqui em nome de Jesus. Aqui. Está amarrado. Está amarrado, pastor. Na hora certa, irmã, em nome de Jesus. Ei, nós levamos muito a sério porque ainda que você não veja o seu bebê, Deus já tem planos sobre ele. Você ainda não o pegou no colo, mas Deus já tem a história dele escrita, assim como ele tem a tua história escrita. Foi Deus que escolheu você. Isso muda o fato, isso muda tudo. E para exemplificar isso, eu quero usar um dos homens que Deus escolheu, que foi Pedro. Lucas capítulo 5 já deixa muito claro que quando Jesus conhece Pedro, Jesus começa a ver Pedro lá lavando as suas redes, e ele estava pregando, e ele pede para usar o barco de Pedro para pregar, para ficar mais fácil de falar com as pessoas. E Pedro estava num dia ruim. Quem essa semana teve um dia ruim? Levanta a mão. Uau, gente, que isso? Vou fazer um corredor de oração aqui em nome de Jesus. Pedro estava num dia ruim. Metas não batidas, não foi um bom mês, as comissões não caíram. Não tinha pescado nada. Mas mesmo assim Jesus o encontrou. E Pedro abriu seu coração para Jesus, deixou Jesus usar o seu barco para anunciar as boas novas. Depois que Jesus usa aquilo que Pedro tinha, Jesus muda Pedro. É muito interessante isso. É quando a gente permite que Jesus entre na nossa vida, no nosso cotidiano. Desculpe. Jesus começa a mudar a nossa história. Jesus chama Pedro e fala, Pedro, agora pesca de novo. Pedro fala, Jesus, eu já pesquei a noite toda, mas o que você está pedindo eu vou fazer. Para pensar. Pedro estava ali com fé em Jesus, mas Jesus também tinha fé em Pedro, né? Jesus sabia que Pedro era um bom pescador. Pedro pesca uma pesca maravilhosa, e quando Pedro tem o melhor resultado daquela semana, talvez daquela noite, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, me segue. Pedro, eu te escolhi, vem. Pedro, eu quero você. Pedro foi escolhido por Jesus na sua pior noite de pesca. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, agora eu vou te fazer pescador de pessoas. Você vai pescar pessoas. Você não vai apenas ficar no teu barco aí, não. Eu vou levar você para ganhar multidões, Pedro. Abre teu coração para isso, meu irmão. Não é o teu momento que define que você é escolhido por Deus. Deus não olhou para o momento de Pedro para falar, ai, tadinho, eu vou pegar ele porque ninguém quer, porque olha, pescou mal. Não. Jesus sabia que ele era um bom pescador, mas Jesus tinha um propósito muito maior para ele. Deixa eu dizer algo para você. Não é o teu dia ruim que vai impedir Deus de dizer para você, eu te escolhi.
Não é o momento ruim da tua vida, da tua história, que vai mudar a visão de Deus sobre você. Pessoas mudam a visão que elas têm sobre você, se você está bem ou não, sim ou não. Mas Deus não. Deus, mesmo no seu pior momento, na tua pior fase, consegue ver você na sua melhor fase. No dia que você não pescou nada, Deus vem e fala assim: eu vou transformar você num pescador de pessoas. No dia que você fala assim: não, eu não aguento mais, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, Deus vira e fala: ei, eu vou mudar a tua história. Isso que você está tentando é pequeno para aquilo que eu tenho para você. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Quem foi escolhido por Deus aqui? Levanta sua mão. Teve gente que não levantou a mão. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não. Quem aqui foi escolhido por Deus aqui em nome de Jesus? Você foi escolhido por Deus. E não é pela tua fase, não é pelos teus resultados, mas porque Deus quer você. E a história continua. Jesus, em certo momento, vira para Pedro e fala: Pedro, depois de uma revelação poderosa que Pedro tem, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você teve uma revelação poderosa. Não vou chamar você mais de Simão, vou chamar você de Pedro, Cefas. Antes ele chamava Simão, que no hebraico se fala Shimon. Olha só, o hebraico está fino. Não pesquise no chat GPT, por favor. Sabe o que significa Simão no hebraico? Aquele que ouve, ouvinte. E talvez tenha sido esse o perfil de Pedro até aquele momento. Ele só ouvia. Ele só ouvia. Assim como naquele dia, lavando as redes, ele só ouvia Jesus. E partindo do ponto que estava andando com Jesus, ele só ouvia Jesus. Mas chegou um momento que Jesus perguntou: quem vocês pensam que eu sou? Para vocês, quem sou eu? E aí Pedro, a palavra de Deus fala que revelado por Deus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: uau, tu és Pedro. Você agora é rocha. Você não é só um ouvinte. Você agora declara. Você agora é algo forte. Você é algo, um fundamento. Sobre esse fundamento eu vou construir a minha igreja. Pedro, você deixou de ser apenas alguém que ouve, e você é alguém que estabelece fundamento. Ele falou na hora certa. Às vezes é importante a gente falar na hora certa, sim ou não? Acho que ele ficou ouvinte até no momento. De repente ele falou assim: ó, eu acho que ninguém vai falar, eu vou falar. Eu acho que eu vou falar. A realidade é que esse mesmo parâmetro que Deus usou, que Jesus usou com Pedro, Ele usou conosco. Sempre que Jesus mostra para você que Ele te escolheu, sempre que Jesus mostra para você que você é importante, que você é escolhido, que Ele tem uma história para você, Ele não vai chamar você pelo que os outros chamam. Jesus não vai chamar você pelo que a maioria chama. Eu não sei do que te chamaram até aqui. Eu não sei do que chamaram você até esse momento. Mas eu quero dizer para você que um dos papéis de Jesus é mudar o teu nome. Talvez você até aqui foi um Simão, ouvinte. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento que você entende que você é escolhido, que você é amado, que existe um propósito para sua vida, Deus muda o teu nome. A partir de agora você é algo muito maior. A partir de agora Deus tem algo muito maior para você. Ei, do que te chamaram até aqui, não importa. O que importa é o que Jesus diz sobre você. É o nome que Jesus deu sobre você. É uma nova identidade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus nos dá um novo nascimento. Ser escolhido por Deus traz sobre nós um senso de mudança, de transformação, a ponto do seu nome ser transformado. Nome é algo que mexe com a gente, com a nossa identidade, sim ou não? Deus quer chamar você não pelo que chamaram até aqui, mas Ele quer te chamar por aquilo que Ele vê em você, por aquilo que Ele vê na sua vida. Tem alguém recebendo isso em nome de Jesus? Tem alguém recebendo isso? Quem crê que Deus tem um novo nome para você em nome de Jesus? Muitas pessoas chamaram você pelo seu pior momento, pelo seu pecado, pela sua falha, por aquilo que te deixa para baixo.
mas Jesus tem algo novo para a tua vida. Pedro, escolhido, não era suficiente para ele também apenas viver um novo nível. O Pedro, escolhido por Deus, como eu e você, também tinha momentos ruins. Assim como foi o momento onde ele negou Jesus. Antes Jesus disse: ei Pedro, vai acontecer isso comigo. Jesus falou assim, Pedro falou assim: Jesus, pode todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar. E Jesus falou assim: Pedro, eu tenho orado por você, Pedro, para que você seja forte. Satanás vai te tentar, Pedro, eu estou orando para você que você seja forte. E Pedro: eu não vou. Jesus, pode todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar, eu te amo muito. Jesus, vamos fazer uma tatuagem de amigo. Jesus, eu vou te emprestar o meu nome para você financiar um Civic. Isso é o maior nível de amizade, sim ou não? Não faça isso. Conselho, não faça isso. Ei, Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda essa noite você não vai só me negar uma vez, você não vai me negar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Você não só vai falhar comigo uma vez, você não vai falhar comigo só 2 vezes, mas 3 vezes você vai falhar comigo. Será que a tua falha tira de você o senso que você é escolhido? Será que a tua falha, será que o teu momento ruim, será que o teu momento onde parece que não está fazendo sentido? Porque todos nós vamos ter esse momento. Todos nós vamos ter esse momento um dia, um momento onde você esquece que você foi escolhido. Você esquece que existe um plano. Você esquece que existe um porquê. Você esquece que você já tem um nome. Você esquece que você já está vivendo uma experiência com Deus. Hey, na mesma noite, 3 vezes. Você perdoaria alguém que negaria você 3 vezes? Falou que não conhecia, eu nunca vi esse cara. Olha Jesus lá, peraí, você andava com ele? Eu nunca vi, não. Quem é esse cara? Ei, abre teu coração para isso. A tua falha não tira de você o selo de escolhido por Deus. Tem alguém recebendo isso aqui em nome de Jesus? Tem alguém que entende o poder que existe quando Deus pega você e fala: ei, você é meu, não importa o teu erro. A gente é forte falar isso, porque, nossa, pastor, então eu posso errar à vontade? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o pior do erro é o que acontece com Pedro. Pedro vai embora. Isso é o pior. Quando a tua falha te coloca para longe de Jesus. Você pode falhar. É óbvio que você vai falhar. Deus não está esperando de você perfeição. Ele está esperando de você aperfeiçoamento. Se Jesus, que tinha Pedro ao lado dele, sabia que ia falhar, mesmo assim o amava, mesmo assim o dava esperança, mesmo assim orava por ele, sabendo que ele ia falhar, quanto mais eu e você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero te dar uma palavra de esperança. A tua falha, ela pode te trazer para mais perto de Jesus. A tua falha, existem momentos da nossa vida que você parece que, pelo fato de que você tropeçou, pelo fato de que você errou, pelo fato de você ter falhado, pelo fato de que as coisas não aconteceram segundo a tua mente, o que você achava que ia acontecer, você esquece que você foi escolhido, que você foi amado, que você foi buscado. E você pensa: eu realmente não era isso que eu imaginava. Deixa eu dizer algo para você essa noite em nome de Jesus. Deus está pronto para te perdoar e te redimir. Posso ouvir um amém nisso? Quantos redimidos nós temos aqui essa noite? Quantos escolhidos por Deus nós temos aqui? Repete comigo: eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido
por Deus. Porque quando Pedro tá lá longe, gente, Pedro volta a pescar. Olha que doideira, Pedro volta a pescar. E Pedro tá lá pescando. E de repente ele vê alguém na praia. Quem? Jesus. Ressurreto. Ressuscitado. Ele vê Jesus e ele nada até Jesus. Ele corre até Jesus. Olha que interessante. Jesus foi até Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era escolhido por Deus. Pedro era escolhido por Deus. E Jesus já está lá na praia. Pedro abraça Jesus. Jesus já está lá com o churrasco pronto. Pedro estava pescando peixe. Jesus já estava lá com pãozinho de alho. Não, era pão normal, não pão de alho, mas seria legal se fosse. Peixe assado. Jesus, ó, senta aí, limãozinho. Enquanto você está tentando correr atrás daquilo que você fazia sem Jesus, Jesus já está com algo pronto para você. Enquanto você está tentando correr atrás com a tua força, longe de Jesus, para ter aquilo que você tinha, quando você decidiu ficar longe de Jesus, deixa eu dizer algo para você. Se você se atentar para quem está na praia te esperando, se você se atentar que Jesus vai atrás de você, Jesus vai atrás de você. Ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Esse é o escândalo do Evangelho. Jesus te escolheu. Ele vai atrás de você. Ele ama você. Quem é você? Tem alguém escolhido por Deus aqui essa noite? Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Jesus, eu te amo. É interessante isso. Mostra quem escolheu quem, sim ou não? E se Jesus tivesse problema com a afirmação, Jesus falava assim: e aí Pedro, você tem alguma coisa para me falar, né? E aí, vamos falar daquele assunto? Jesus ia ficar bicudo, né? E aí Pedro, tem um negócio para te resolver, né? Não, Jesus não tem problema de quebrar o padrão. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, ei, eu sei que você me negou, eu te falei que ia acontecer. A minha pergunta é: você me ama? Pedro fala: Jesus, eu te amo. Novamente Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala para Jesus: eu te amo, Jesus. E Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. Jesus fala pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Pedro já olha para Jesus e fala: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas, faz aquilo que eu chamei você a fazer, porque você é meu escolhido. Eu escolhi você. Não deixa o propósito para trás, não deixa o que te chamou para trás. Eu escolhi você. Irmãos, precisa viver essa realidade, cara. Hoje mesmo antes de vir para cá, eu saí para correr. Eu estava correndo, estava quase na entrada de Cravinhos, no meio da Antônio Machado de Santana, sozinho, ouvindo louvor, e falando: Deus, você acha que a gente não tem batalha? Você acha que a gente não tem batalha mental? Você acha que você não luta contra a tua alma? Quantos aqui já lutaram contra a tua alma, tentando falar assim: Deus, será que eu posso? Pai, será que... Sei, Deus, será que as coisas vão acontecer? Será que eu estou certo, Jesus? Tem certeza que sou eu mesmo? Tem certeza, Jesus? E, cara, olha o que aconteceu. De repente um carro parou, um cara parou no encostamento. Nem sei se ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, o cara que parou. Cadê ele? Cadê? Levanta a mão. Olha lá ele lá, ó. Cara, ele parou no meio do acostamento. Ele parou no meio do acostamento. Veio dando um ré, eu pensei: pronto, perdi, né? iPhone, Garmin, vai tudo embora, mas amém. Ou eu corro o contrário, mas eu nem pensei, estava muito perto. Eu estava na subida, eu estava cansado. Lá na entrada de Cravinhos, né? Aí ele parou, falou assim, desceu do carro, e eu orando, ele falou assim: Pastor Pedro. Não foi? Roberto, né? Pastor Pedro. Meus cultos
estou mudando a minha vida. Pastor Pedro, eu tenho um testemunho grandioso. Pastor Pedro, o que eu estou vivendo é maravilhoso. O que eu estou vivendo é maravilhoso, pastor. Pastor, glória a Deus pela sua vida. Que bom que Deus levantou você. Pastor, glória a Deus. Pastor, quanto você é usado por Deus. Obrigado, me dá um abraço aqui. E ele contou o testemunho dele, ele achando que eu estava abençoando ele, mas eu que estava sendo abençoado. E eu continuei correndo, eu fui embora, e eu falei, Deus. E Deus falou assim, Pedro, sempre que você achar que você não é escolhido, eu vou lembrar você de que eu escolhi você, de que eu transformei você, de que eu peguei você. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, Pedro. Deus sempre vai enviar uma palavra para dizer, eu te escolhi, eu sou escolhido por Deus, eu sou escolhido por Ele. Não importa o que digam, não importa o que falam, Deus escolheu você. Quantos escolhidos por Deus nós temos aqui? Quem foi escolhido por Deus aqui em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar.